Boa noite, 6h30 aqui, direto das ondas do rádio aqui da Avenida Paulista e também do canal do YouTube Conhecimentos da Humanidade, aqui na Vibe Mundial 95,7 FM, todas as sextas-feiras, ao vivo às 18h30 ou no YouTube da rádio ou no YouTube do Conhecimentos da Humanidade, então seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre um assunto que tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Próximo agora do dia, nós estamos aqui, né, no dia 15 de dezembro, e no dia 21 de dezembro, entre o dia 21 e 22 de dezembro, acontece um fenômeno astronômico chamado solstício. Aqui no hemisfério sul, onde estamos, é o solstício de verão, ou seja, é o momento onde o verão começa. No hemisfério norte, é o solstício de inverno. Para entender o que é o solstício, ele é um momento onde o Sol está mais próximo ou mais afastado de um hemisfério. Então, quando a gente está no hemisfério sul, o solstício de verão, que é ali dia 21, 22 de dezembro, ele é um período onde o Sol está irradiando o máximo do seu poder para o hemisfério sul. Então, não considerado, mas é factualmente o dia mais longo do ano. É o dia que o Sol nasce mais cedo e se põe mais tarde. Então, e aí, no oposto disso, no hemisfério norte, é o solstício de inverno. É a noite mais longa do ano, é quando o sol se põe mais cedo e também nasceu mais cedo naquele dia. O solstício de verão ele é muito importante porque, como ele é o ápice do poder do sol, ele é o ápice do momento em que o sol está irradiando mais energia para a Terra, a gente está recebendo durante mais tempo radiação solar, desde os tempos mais ancestrais. É um momento do ano em que o ser humano sempre associou com questões mágicas, simbólicas e mitológicas muito importantes. É comum, por exemplo, a gente associar esse período a um renascimento do Sol ou a um auge do poderio do Sol. Então, enquanto aqui a gente vai estar vivendo o auge do poderio do Sol, que acontece nesse dia mais longo, no hemisfério norte eles estão vivendo o que seria a morte do Sol e o renascimento do Sol. Por que a morte do Sol e o renascimento do Sol? Porque como o Sol vem encurtando o seu período no céu, até que nesse dia, que lá no hemisfério norte é 21 de dezembro, a mesma data daqui, 21, 22, o Sol ele fica no céu o seu menor período. Então é como se ele morresse, como se ele chegasse ao fim de vida daquele ciclo. E aí no dia 22, 23, 24, o Sol ele fica muito próximo ali do mesmo ângulo em que ele nasce no céu, como se ele ficasse meio que parado durante aqueles 3 dias, como se ele tivesse morto. Então ele morreria nesses dias e aí no terceiro dia, no nascer do terceiro dia, ele ressuscita. Muitos mitos solares vieram daí, como Mitra, como alguns mitos do Oriente Médio e muitos deles que deram origem, inclusive, a essa história de que Jesus morre e assim como Christos, né, o iluminado, o título grego para o iluminado, Christos volta no terceiro dia como esse sol renascido. Isso é muito comum na história da humanidade, a gente associar percepções da natureza e trazer elas para a nossa construção da nossa linguagem religiosa. O cristianismo é cheio dessas simbologias, cheio dessa linguagem religiosa construída pela observação da natureza. Tem vários fenômenos naturais lá que a gente observa na Bíblia e que são fenômenos criados pela natureza. E se o divino habita a natureza, então criado pelo divino. Voltando então ao nosso fenômeno do solstício de verão, já que é o auge do poder do Sol, nossos antepassados começaram a criar esses mitos, essas simbologias, suas religiões baseadas nesse poder solar e, além disso, começaram a perceber que já que certas coisas no mundo dependem diretamente da energia solar, como por exemplo a gente, que precisa muito da energia solar para uma série de coisas, para o nosso corpo funcionar melhor, né? Todo mundo sabe que a vitamina D trabalha com aquela questão de ser fixada aí por essa radiação solar que a gente pega. A gente tem também as questões simbólicas de que se a partir desse momento que o Sol está no seu ápice, a partir de agora ele começa a sua caminhada para a morte, para aquele período onde daqui a 6 meses ele vai ter o menor período no ano. Tudo isso vai trazendo para a humanidade símbolos muito especiais do momento em que ela vive. E aí ela começa a perceber que, por exemplo, se as plantas dependem do sol para fazer lá sua fotossíntese,
Nesse dia é o dia que elas recebem mais radiação solar, logo é o dia em que elas estão mais fortes. Nossos antepassados usavam esse período para colher plantas, colher ervas, porque essas plantas, essas ervas, estavam no auge do seu poder, estavam recebendo o máximo de radiação solar, estavam no auge da sua energia para fazer a fotossíntese, para se nutrir de alguma forma daquela energia. Então esses magos do antepassado, esses xamãs, esses religiosos, eles colhiam as ervas, as varinhas, as plantas mágicas nessa época, porque justamente a energia era muito forte. Isso vai trazendo outras questões, como por exemplo, simbolicamente, religiosamente, se esse sol ele representa aquele que ilumina tudo, aquele que traz luz para qualquer ponto da escuridão, ele estava muito associado à nossa busca espiritual para que nós sejamos iluminados, para que nós sejamos pessoas que buscam a nossa iluminação, a nossa expansão de consciência, né? Iluminação nada mais é do que trazer aqueles aspectos escuros do inconsciente para uma luz da consciência. Se eles tinham essa visão de que o sol iluminava tudo, por analogia e simbolicamente, eles começam a associar o sol, então, a questões da nossa consciência ampliada, a questões de quem nós somos, a questões de como nos expressarmos de maneira mais clara possível, como nos expressarmos de maneira mais essencial. E é obviamente que o sol começa a ser relacionado à nossa essência, às nossas questões essenciais. Não é à toa que a gente chama o nosso signo do zodíaco de signo solar. Por mais que seja uma constelação que esteja ali em cima, né, naquele momento que a gente nasce, a gente chama de signo solar porque é como se aquele signo, no momento que a gente nasce, com aquela constelação que marca no céu o mapa do nosso nascimento, é como se aquilo fosse tão importante, tão essencial, tão ligado a quem nós somos, que aquilo se torna o nosso signo solar. Então, todas essas questões associadas ao Sol estão associadas à forma com que a gente se expressa no mundo, nossas expressões essenciais. Logo, se eu me expresso de maneira mais essencial no mundo, eu também consigo me expressar de maneira mais verdadeira. E se eu me expresso de maneira verdadeira, eu consigo me expressar de maneira mais assertiva com aquilo que eu sou. Eu consigo trazer para os ambientes onde eu me expresso uma expressão mais harmônica. Eu consigo, de alguma forma, através da minha expressão, da minha vontade, harmonizar a minha vida dentro daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero e que eu quero de verdade. Esse quero com Q maiúsculo do que eu quero de verdade. E aí, quando a gente fala do querer, é muito importante a gente saber pedir. E acho que esse é o tema principal que eu quero falar hoje para vocês, que é o saber pedir. A gente está acostumado, desde muito cedo, a pedir coisas, por uma série de motivos. Seja porque a gente precisa realmente de ajuda com relação a alguma coisa, ou seja porque nesse saber pedir, ou nesse pedir, a gente quer obter algo, alguma ajuda, de alguma forma. A gente pede para a nossa família, para os nossos pais, para os nossos amigos. A gente pede na religião, para os santos, para Jesus, para Deus, para os deuses, para as deusas. A gente pede, então, no âmbito religioso, para qualquer deidade que, de alguma forma, vá nos atender, ou até, no caso dos santos, de pessoas que foram santificadas. A gente está sempre pedindo, mas muitas vezes a gente nunca parou para pensar no que a gente pede, no que a gente quer. Muitas vezes a gente está desesperado, muitas vezes a gente está sem chão, sem esperança, e nesse desespero, nessa desesperança, a gente pede qualquer coisa que venha na nossa cabeça naquela hora e que traga ali, de alguma forma, um alívio naquele momento. Mas o pedir ele é muito importante, porque se o pedir está relacionado com aquilo que a gente realmente quer, que está relacionado com a nossa essência, com o nosso sol, a gente precisa ter um pouco de cuidado nesse pedir. Eu sempre brinco que dentro da filosofia da magia, a magia, quando a gente faz uma boa magia bem feita, ela tem um defeito. Ela acontece, ela dá resultado. E aí você tem que estar preparado para receber aquilo que você pediu. Porque muitas vezes a gente pede sem pensar muito.
Comecei recentemente a dar aula agora montei a minha escola mágica, né, a Inismon, e tenho dado aula, né, 2 turmas, uma turma de segunda-feira, uma turma de quinta-feira, as 2 lotaram, então o pessoal tá tendo aula, vai ter uma turma nova começando em janeiro de 2024, e eu tenho falado muito para eles da gente perceber o quando a gente é essencial nas nossas expressões, nas nossas manifestações, e quando a gente é mais arbitrário, quando a gente não pensa muito naquilo que faz, quando a gente é muito arbitrário, é meio como se a gente não pensasse muito no que a gente está realmente querendo e pedisse alguma coisa muito rápido para resolver uma questão. Vou dar um exemplo que eu sempre dei para os alunos lá da escola esses dias. Imagina que você tá ali preocupado com a sua questão financeira, de prosperidade, e você faz uma magia para ter mais dinheiro. E vai lá, faz a magia, eu quero ter mais dinheiro. Ponto. Você concorda comigo que o fato de pedir para o universo, que não é um ser moral, não é um ser que tem um julgamento, pedir uma coisa assim tão aberta, eu quero dinheiro, esse dinheiro pode vir de quase que infinitas maneiras diferentes. Você pode ter uma promoção no trabalho, você pode ser mandado embora do seu trabalho e ganhar sua rescisão, e aí vai vir um bom dinheiro, só que você vai ficar desempregado. Eu posso achar dinheiro na rua, eu posso perder parentes e receber uma herança, eu posso ganhar a Mega Sena, eu posso ser promovido, pode acontecer um monte de coisa diferente. Então, quando a gente está trabalhando com esse saber pedir, primeiro ponto, analisar o meu pedido. E dentro do meu pedido, tentar dar para o universo algum caminho para onde isso se manifeste. Porque o universo tende a assumir formas econômicas de energia. Para quem já estudou um pouco, vai saber que os planetas são redondos, a Lua é redonda, as estrelas são redondas, porque isso é uma forma econômica do universo se organizar enquanto energia. Então o universo ele tem uma lei natural de economia de energia. Se a gente observa isso na natureza, a gente começa a entender que para o fluxo mágico funcionar, ele também precisa de uma economia de energia. O universo vai olhar qual é o caminho mais fácil. Quando ele olha para você e não vê a possibilidade de uma promoção, não vê a possibilidade de ganhar na Mega Sena, porque é difícil pra caramba, uma galera jogando. Quando ele vê tudo isso, qual é o caminho mais fácil? Talvez seja, não tá muito bem no trabalho, não tá contente, talvez seja mandado embora e receber a sua rescisão. Ou talvez até perder um ente querido que te deixa uma herança, né? Enfim, é um caminho que parece muitas vezes ali. Então a gente, quando tá pedindo isso, a gente precisa refletir sobre o como a gente quer isso. Através do quê? De que forma? Mas antes da gente chegar nisso, tem uma coisa que tem que vir antes. E esse eu acho que é o grande pulo do gato nessa hora. Então, por exemplo, vamos supor que você pediu dinheiro. E alguém chega para você e fala assim, tá bom, você quer dinheiro, mas para que você quer dinheiro? E aí você fala, eu quero dinheiro porque eu quero viajar. Eu quero dinheiro porque eu quero ter uma vida mais estável. Eu quero dinheiro porque eu quero poder todo ano trocar de carro. Então vocês percebem que o dinheiro, ele é um meio de. Mas o que você quer de verdade é outra coisa. O que você quer é viajar, é trocar de carro, ter uma vida estável. O dinheiro é um meio para isso acontecer. E na magia isso é muito importante para a gente entender que o meio, ele faz parte do processo mágico, mas ele não é o fim, ele é o meio. Eu preciso, na minha magia, trabalhar aquilo que eu quero de verdade. Porque imagina se, no fundo, o que eu quero é viajar. Então, Léo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter dinheiro, porque todo ano eu quero fazer uma viagem internacional. Esse é o meu sonho. Eu quero todo ano fazer uma viagem internacional. Beleza, então você quer dinheiro para viajar. Tá bom. Só que a hora que você pede esse dinheiro, imagina que você está fazendo a magia só para pedir muito dinheiro. E aí, teu chefe chega ali no teu trabalho e fala assim, cara, eu vou te dar uma promoção. Só que agora você vai cuidar de várias equipes, você não vai poder mais ter férias longas, talvez você só possa tirar férias de uma semana. E aí você vai ganhar muito mais, vai ter muita responsabilidade, vai trabalhar mais, mas vai ganhar muito mais. Você fala, caramba, eu fiz uma magia para ganhar dinheiro pra caramba, tô ganhando um monte de dinheiro, mas eu não consigo tirar 15 dias, 20 dias para viajar para fora do país, porque eu não pedi o que eu queria de verdade, que era viajar. E aí também toma cuidado, porque se eu só peço viajar, pode ser que
Você começa a trabalhar num emprego que te manda para viajar para um monte de lugar diferente. São lugares, às vezes, que você nem quer ir. E, às vezes, você vai a trabalho, não dá nem tempo de passear. Então, eu pedi que, através do dinheiro, através do seu trabalho, através de algo que venha esse dinheiro, eu consiga fazer as viagens que eu quero. Isso é uma forma da gente saber pedir, e mais do que saber pedir, a gente começar a partir da reflexão do que é que eu realmente quero, eu começo a descobrir quem eu sou. E eu começo a perceber que, para mim, o mais importante é viajar do que ter dinheiro. E o dinheiro passa a ser algo que eu tenho um apego tão grande porque eu vou usar o dinheiro para viajar. E se essas viagens forem algo que de alguma forma estejam alinhadas com aquela pessoa que você é, com quem você é, aquilo vai acontecer naturalmente. O dinheiro vai vir quase como magicamente, esse dinheiro vai aparecer. E as viagens vão acontecer porque de alguma forma a tua verdade está naquilo. Outro exemplo é, por exemplo, eu quero perder peso. Poxa, mó galera quer perder peso. E normalmente a gente quer perder peso sem parar de comer, sem parar de fazer exercício. A gente fica nessa, né, de querer perder peso, às vezes por magia, né, por milagre. Mas a magia pode ajudar no caso de perder peso. Ela pode ser um catalisador do processo, né? Desde que você tenha um método, ela vai catalisar o processo. Só que se você chegar a fazer uma magia para perder peso, é muito complicado, porque você pode perder peso. Assim como a história do dinheiro, você pode perder peso de vários jeitos diferentes. Você pode pegar uma doença, você pode ter um piriri durante uma semana, você pode perder peso porque você entrou na academia, você pode perder peso porque você teve uma crise de depressão, porque você desenvolveu uma anorexia, porque você fez uma dieta muito bem feita. Vários jeitos de perder peso diferentes, bons e outros nem tanto. Por que eu quero perder peso? Porque eu preciso cuidar da minha saúde, é uma questão de saúde. O meu peso atual está prejudicando a minha saúde, está desregulando algumas funções vitais. Então, beleza, o que eu quero é saúde. E qual é o meio para eu chegar na saúde? A perda de peso. Então, eu vou trabalhar essa perda de peso também de uma forma saudável, porque eu preciso ter saúde no final. Ou eu quero perder meu peso por causa de uma questão estética. Ok, não tem julgamento. Beleza, o meio é a perda de peso. A questão estética é o fim. Como é que eu chego na questão estética sem perdendo peso, mas de uma maneira saudável? Então, na hora que eu vou fazer o pedido, eu vou falar assim, não, o que eu quero é ficar magro por uma questão estética. Como? Perdendo peso. Como? Através de disciplina com exercícios físicos. Então, a sua magia é para ter disciplina para ter exercícios físicos. Você entende a diferença? De eu só pedir algo relacionado direto com perda de peso e aí vir qualquer coisa para perder o peso. Quando eu direciono e falo assim, não, o que eu preciso? Não, eu já sei, eu fui no médico, o médico falou que eu preciso fazer exercício físico, é o que tá faltando, a minha dieta tá legal, então eu preciso, mas eu não gosto, caramba, tem que ir pra academia, não sei o quê. Disciplina. É isso que eu preciso. Ou eu preciso de força de vontade. Então eu vou pedir aquilo que me dá base para que o meu querer seja manifesto. Porque se eu só pedir para perder peso e não fizer nada, ficar em casa, não fizer uma dieta, não ficar na academia, vai vir alguma coisa para perder peso de algum jeito. E talvez nem sempre seja a melhor coisa. Ok? Acho que esses dois exemplos mostram bem o quanto a gente muitas vezes pede as coisas por pedir e não pensa no porquê está pedindo aquilo. O que é que eu quero de verdade? O que é que está por trás disso? Isso é muito importante. Não só na magia, talvez você não acredite em magia, talvez você não entenda o que é magia, mas na sua vida. Quantas vezes você não pediu algo, comprou uma roupa, comprou uma comida, pediu algo para alguém e quando recebeu aquilo, você olhou e falou assim, puta, não era bem isso que eu queria. Eu estava imaginando uma coisa diferente. Ou não era a comida que eu estava imaginando era diferente, a roupa que eu imaginei era diferente. Quantas vezes isso não aconteceu? Você vai lá comprar um negócio de um site gringo, chega uma roupa, você olha e fala, ai meu Deus, mas não era isso que eu queria. Talvez você tivesse pesquisado os comentários ali, tivesse tirado um pouquinho de paciência para ler os comentários. Talvez você descobrisse que aquilo não era bem o que você queria.
Talvez num restaurante perguntar pro garçom o que vem no prato, como é o prato, pode te trazer uma visão diferente sobre aquele prato. Perguntar, refletir, analisar os fatores são muito importantes para que a gente possa saber o que a gente quer. E quando vier, a gente olhar para aquilo e falar, era exatamente isso que eu queria. Ah, vou viajar lá com um grupo de amigos, meus amigos que estão vendo tudo. Aí quando chega no lugar, você fica o dia inteiro reclamando. Ah, mas não queria fazer isso. Ah, mas não queria ficar aqui. Caramba, mas você nem perguntou para ninguém. Você simplesmente aceitou o que ia acontecer e agora você quer reclamar? Você deixou a responsabilidade toda na mão dos outros. A gente precisa se empoderar mais da nossa vida, das nossas responsabilidades. E uma das coisas para nos empoderar mais da nossa vida é a gente ter mais liberdade e a gente poder estar mais empoderado de tomar decisões mais essenciais é refletir sobre aquilo que a gente faz e pede. Fazer por fazer, fazer de modo ordinário, de modo que você nem pensa no que você está fazendo, vai inevitavelmente te levar a poder cometer equívocos. Talvez ali alguma coisa você já está muito acostumado, te coloque numa posição de que você já sabe fazer aquilo, não sofra com uma decisão em cima daquilo. Mas em muitas situações, quando a gente toma decisões sem pensar, sem analisar, a gente acaba fazendo qualquer coisa, aceitando qualquer coisa e nem sempre é o que a gente quer. Saber pedir é importante. Porque o saber pedir, como eu disse, ele vai além de saber o que a gente quer, mas ele também nos ensina, através do nosso querer, quem nós somos. Ok? Fica aí a provocação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Esfirras filosóficas. Eu vejo vocês sexta-feira que vem em mais um Filosofia para Todos. Um beijo e até lá.